Boa tarde, sou Patrícia Vagimelo Laval, faço parte do programa de pós-graduação em artes da Universidade Federal de Minas Gerais. A minha orientadora é a professora Márcia Almada. Vou apresentar o estudo sobre a degradação de manuscritos iluminados tratados com a técnica de laminação com acetato de celulose em Minas Gerais. No período colonial brasileiro, houve uma profusa produção de manuscritos iluminados sob papel, seguindo uma tendência comum da prática escrita nesse período. Cartas de brasão, diplomas, mapas e documentos administrativos, objetos de ornamentação apurada conforme os padrões estéticos do período, porém a partir de técnicas e materiais empregados desde a Idade Média, à exceção do suporte, já que o uso de pergaminho foi substituído pelo papel. Entre esse conjunto vasto de manuscritos pintados, encontram-se os livros de compromisso, irmandades leigas e de clérigo, documentos que regulavam estatutariamente a atuação das agremiações. Esses documentos possuem caráter jurídico devido à sua ornamentação, igualmente significado simbólico e honorífica. Hoje também estão agregados valores artísticos e históricos, que são testemunho das formas de produção e circulação. Materialmente se conformam o códice manuscrito em papel de trapo, com a escrita produzida com tintas metaloácidas, pintura têmpera e folhas metálicas na ornamentação. Em Minas Gerais, o mais importante acervo institucional para esse tipo de documento é o Arquivo Eclesiástico da Diocese de Mariana, Dom Oscar de Oliveira. O Arquivo Eclesiástico reúne hoje a maior parte da documentação produzida nas paróquias geridas pela Arquidiocese, cujo valor histórico é referendado pela comunidade acadêmica que usa esse acervo como fonte de pesquisa nas diversas áreas da humanidade. Inúmeros documentos manuscritos avulsos e encadernados do acervo eclesiástico de Mariana sofreram intervenção de preservação com o uso da técnica de laminação com acetato de celulose. Da coleção de 21 códices iluminados, produzido entre 1717 e 1813, 13 sofreram intervenção de preservação com o uso da técnica de laminação, durante a década de 80. Serão apresentados os danos identificados nos códices decorrente do tratamento realizado. Como parte da metodologia, os documentos foram analisados em 2015 durante uma visita técnica para catalogação, estudo material e formal dos livros de compromisso de irmandades do período colonial brasileiro no escopo do projeto de pesquisa coordenados pela professora Márcia Almada. Naquele momento, os 21 livros de compromisso de irmandades foram inventariados com descrição dos aspectos formais e materiais, técnicas executivas e estado de conservação. Preenchimento de ficha de inventário com descrição física e codicológica, técnica construtiva, degradações apresentadas no suporte da camada pictórica, descrição estilística da caligrafia e da pintura, entre outras observações. Foram feitos também exames organolépticos, uso de microscópio digital USB, ampliação de 10 a 200 vezes e fluorescência de ultravioleta. O registro por imagem dos códices foi feito em apenas 2 páginas, seguindo as diretrizes autorizadas pela instituição. Foram utilizadas 2 fontes de luz visível, cartela de cor Picard e câmera digital Nex F3. Salvando os arquivos em formato ARG e JPEG. Após a captura, as fotografias geradas passaram por tratamento de imagem com utilização de software Adobe Photoshop, cujos ajustes colaboraram na identificação, análise e catalogação posterior dos danos. Foi realizada uma extensa pesquisa bibliográfica no escopo da pesquisa de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade Federal de Minas Gerais. Essa etapa tem como objetivo a identificação das técnicas históricas de laminação, os materiais aplicados, as formas de propagação mundial da técnica, as modificações implantadas por diversos cientistas e restauradores, os danos provocados pela degradação dos materiais empregados, assim como a aplicação da técnica.
As informações da descrição de danos e efeitos causados pela laminação com acetato foram organizadas e serão apresentadas na próxima tabela. Os danos são considerados problemas estéticos. Dos 9 danos descritos, os 4 primeiros itens foram identificados nos manuscritos estudados. O primeiro é o problema estético, o tipo de ocorrência está associado à aplicação do processo de laminação e o dano apresentado é um aspecto brilhante, devido à aplicação do acetato de celulose. O segundo dano é o dano estético também, associado à aplicação do processo de laminação. Ele provoca qualidade translúcida, a superfície do objeto é nebulosa, provoca imperfeição no documento, amarelecimento do acetato, rigidez, encolhimento, rachadura e deformação. O terceiro dano é a laminação danificada, ela provoca rigidez ou torna o objeto quebradiço. E está associado à aplicação do processo de laminação, que é um processo intrínseco. O dano apresentado é devido à mal aplicação ou degradação do acetato de celulose. Ele provoca distorção dos registros originais, gerando grande tensão sobre o papel. Em casos extremos, pode ocorrer a ruptura do papel. O quarto dano apresentado nos manuscritos foi o sangramento das tintas. Ele está associado com a aplicação do processo de laminação e ocorre devido à reação química provocada pelo processo, o uso de calor e pressão. A tinta aparece borrada. Os outros danos são queimadura, está associado ao processo de laminação, é provocado pelo excesso de calor, provoca mancha de queimado na superfície do papel. O papel amarelado é um processo intrínseco, ocorre devido à não desacidificação previamente do papel e provoca fragilização do suporte devido à presença dos ácidos do papel. Superfície pegajosa, processo intrínseco, o plastificante exudando, ocorre a formação de gota de água, reação química de hidrólise, formação do ácido acético proveniente da degradação do acetato de celulose, é a síndrome de vinagre, evaporação do plastificante é um processo intrínseco, ocorre envelhecimento do acetato de celulose, que pode provocar um encolhimento, rachadura ou deformação. Resultados. Apresentam-se os resultados do cotejamento entre a listagem dos danos causados pela técnica de laminação e pelo envelhecimento do acetato de celulose e as características de degradação visualizadas nos documentos selecionados. A análise visual e material dos exemplares tinha sido aplicado à técnica manual de laminação, técnica Catipalha. Os danos encontrados são superfície brilhante, superfície translúcida opaca, distorção do acetato e sangramento da tinta. Nessa imagem eu apresento a superfície brilhante. A característica principal é o plastificado, impede a percepção da textura própria do papel. 8 manuscritos apresentam essa característica. A qualidade translúcida do papel provoca alteração na aparência, nas cores e na escrita, e as imagens podem migrar para outra face do folho, dificultando a leitura. Junto ao acetato incorporado ao papel japonês, a superfície fica mais nebulosa, como se todo o objeto fosse visto através de uma nuvem cinza, reduzindo a clareza dos documentos. Provoca também uma superfície com toque áspero, uma vez que a fibra do papel japonês se torna mais evidentes. 5 manuscritos apresentaram essa característica. Nessa imagem eu apresento o envelhecimento. O envelhecimento do acetato de celulose e a evaporação do plastificante são fatores de degradação inerente ao processo de laminação e causam o amarelecimento, a rigidez, o encolhimento, a rachadura e a deformação. Um manuscrito apresentou essa característica. O sangramento das tintas é outro dano encontrado. O calor e a pressão são responsáveis pelo dano causado ao papel no que se refere aos problemas associados à aplicação da técnica. A temperatura elevada e mal controlada pode provocar o derretimento de selos de cera, descoloração de pigmento e solubilização de algumas tintas, inclusive as tintas ferrogálicas.
A tinta vermelha utilizada no floreio e títulos de capítulos foi a mais danificada. 5 manuscritos apresentam essa característica. Considerações finais. A laminação com acetato de celulose é uma técnica histórica de intervenção de preservação, visando a estruturação do suporte, e foi amplamente divulgada e aplicada em várias partes do mundo. A técnica original desenvolvida por William Barrow exigia o investimento em equipamentos sofisticados que apenas as instituições mais estruturadas poderiam adquirir. As adaptações à técnica foram testadas em diferentes locais, praticada e divulgada por Catipalha. A técnica se propagou devido à simplificação do instrumento necessário, possibilitando que fosse aplicada por agentes com diferente grau de capacitação, muitas vezes de maneira indiscriminada. Os danos provocados pela técnica são irreversíveis. No caso dos manuscritos iluminados, a apreciação estética é prejudicada em grau acentuado. Em ambas as situações, a análise dos vestígios materiais de produção e circulação dos códices é inviabilizada. Nos casos desses manuscritos e dos demais acervos, restam apenas os vestígios históricos das propostas de intervenção e das políticas institucionais de preservação. Obrigada. Eu quero deixar o agradecimento. Essa pesquisa foi realizada com a bolsa de mestrado concedida pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Nível Superior, a CAPES, e deixo aí o e-mail da Márcia Almada.